yoga meditação é comumente buscado quando uma pessoa decide cuidar da sua própria mente e trabalhar a sua mente. Nós estamos tendo o cuidado de unir essas duas palavras, yoga e meditação, para diferenciar daquela prática puramente física. O yoga e esse trabalho mental, eles caminham juntos, porque a mente pode ser causadora de sofrimento ou não causadora de sofrimento. Você pode ter pensamentos que são muito úteis para o seu crescimento, para a sua jornada, mas você também pode ter pensamentos que são inúteis na sua jornada. A mente, ela tem essa divisão. E uma pessoa que não consegue conduzir a sua própria mente está sujeita ao sofrimento e a oscilações emocionais que tanto afligem hoje grande parte das pessoas. Por isso que, comumente, quando uma pessoa toma a sua decisão, olha, eu compreendo a importância disso, existe uma abertura. E yoga, meditação, aparece entre as primeiras opções para fazer esse trabalho mental. Uma mente que não tenha um treinamento é uma mente que está sempre oscilando, porque a natureza da mente é essa oscilação. A gente sente um cheiro, a gente vê uma imagem, a gente tem uma lembrança, a gente tem uma sensação. Nós temos inúmeros desejos que nos levam de um lado para o outro. Então, o natural da mente é oscilar. O que seria anormal para a nossa mente? Um estado de perturbação contínua e um estado de letargia. Portanto, tranquilidade e paz não tem nada a ver com letargia, são coisas diferentes. Porque essa é uma grande objeção que as pessoas têm, mas aí eu vou meditar, aí eu vou fazer yoga, eu vou ficar letárgico, parado. Ninguém fica parado, sem fazer nada. Você está vendo esse vídeo, escutando esse vídeo, fazendo as tuas reflexões, respirando. E todos nós estamos em funcionamento, assim como todo mundo, assim como todo o universo. Estados anormais como perturbação e como letargia devem ser corrigidos. Precisamos encontrar a causa e eliminar a causa para que seu efeito seja eliminado, que é a perturbação e que é a letargia. Esse não é o tópico desse vídeo, mas isso é muito ensinado nas aulas de yoga, meditação, nas aulas de Vedanta. E para que a gente possa eliminar isso, a gente precisa entender o nosso próprio funcionamento, entender o que está causando isso. Que na visão do yoga, meditação e Vedanta, não é o mundo, não é as pessoas, não é os objetos e também não é as situações, por mais que pareça, mas sim uma condição, um condicionamento da nossa mente que por vezes não aceita a sua própria realidade. E às vezes a realidade é desagradável, mas é a nossa realidade. E não aceitando a sua própria realidade, a mente entra em um sofrimento. E o que o yoga nos diz, Vedanta nos diz, a meditação mostra um caminho que é possível viver essa vida sem o sofrimento. Mas para isso nós precisamos entender a nós mesmos, como nós funcionamos e a nossa natureza, que falaremos um pouquinho mais adiante. Uma outra oscilação que a mente apresenta é uma oscilação emocional. E apesar de sermos seres emocionais, poucas pessoas entendem como que as emoções elas surgem. Novamente, determinando que as emoções são causadas por pessoas, situações ou objetos. Quando não.
quando são causadas pelas tuas necessidades e os teus desejos. Se nós queremos lidar com as nossas emoções, nós precisamos aprender a lidar com os nossos desejos. E como é dividida a nossa mente? Eu quero, eu gosto e eu vou atrás. Eu não quero, eu não gosto e eu tento evitar. Em alguns casos, eu tento até mesmo fugir de certas situações. Quando eu consigo aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, emoções positivas. Quando eu quero evitar algo e eu não consigo evitar algo, emoções negativas. Portanto, o nosso processo emocional, ele tem como base os nossos desejos. E se a gente quer lidar com as nossas emoções, a gente precisa lidar com os nossos desejos. Existe um plano de vida que é racional, que é ideal e que é muito bonito de se escutar, que é: eu vou melhorando, 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 melhorando. Elimino tudo que é ruim, não erro mais e vivo só o que é bom. É bom de ouvir esse plano, é bom de ter essa meta. Só que do ponto de vista real, esse plano não tem como funcionar. Porque a gente não tem como evitar tudo aquilo que é desagradável na nossa vida. E por vezes a nossa realidade é desagradável. Assim como por vezes a nossa realidade é agradável. Então, do ponto de vista da minha felicidade, da minha paz e do meu bem-estar, se eu depender de melhorar, 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 até que eu não erre mais e elimine tudo que é ruim, para aí sim eu dizer, eu estou bem agora, isso não vai acontecer. Porque na vida de uma pessoa deve ter uns 5 dias que o dia é perfeito, que as pessoas respondem às nossas expectativas, que os resultados das nossas ações, eles saem como a gente imagina. Na maioria das vezes, não é o que acontece. E se aquilo que eu quero, que eu gosto, acontece, eu vou dizer eu estou bem. E se aquilo que eu não gosto, eu não quero, e eu quero evitar, e eu não consigo, não acontece, eu não consigo evitar algo, eu estou mal. Então, da perspectiva da felicidade, da paz e da tranquilidade, esse plano de vida que é apresentado, foi apresentado para todos nós, ele não funciona, porque nós não temos como eliminar tudo que é desagradável. E para ser bem verdadeiro com você, que bom que nós não temos. Hoje, eu estou aqui ensinando Vedanta, meditação e yoga para as pessoas que se interessam em estudar comigo, porque um dia eu tive a síndrome do pânico. Então, o ruim me levou para um caminho bom. Quantas pessoas entram no yoga por causa da ansiedade? Quantas pessoas buscam o autoconhecimento, a espiritualidade, por causa de questões que não é tão simples e fácil como as redes sociais nos apresentam? Então, que bom que tem o desagradável, que tem a dificuldade, porque às vezes o ruim leva para o bom e, incrivelmente, às vezes o bom leva para o ruim. Como, por exemplo, para uma pessoa sedentária, passar o dia inteiro meio parada ali num sofá pode ser bom, mas a médio e longo prazo é muito ruim. Uma outra questão sobre os nossos desejos e para a gente lidar com a mente, que é a proposta da meditação, a gente também precisa entender um pouquinho mais sobre a nossa realidade. Porque senão a gente se autocondena e não tem meditação, não tem respiração que vai te ajudar. Existe um senso de uma competência completa que nós carregamos e que faz com que, quando aquilo que a gente quer não dá certo, a gente logo vai se condenar. Só que nós não temos uma competência completa e nós presumimos que nós queremos alguma coisa. Isso é também passado hoje com essa ideia do simples e fácil, tudo muito rápido, e a gente faz a ação,
mas não tem o resultado que a gente deseja imediatamente. Não é tudo na vida que pode ser evitado, que a gente pode fugir. E não é tudo que a gente gosta, que a gente quer, que nós vamos querer. Então essa presunção, essa ideia que tudo só depende de nós, ela é uma ilusão. Porque nós estamos dentro de leis que são universais, leis naturais que regem também as nossas ações. Eu estou aqui gravando esse vídeo agora, e se vem um temporal e simplesmente cai o vídeo, é culpa minha? Na realidade, não é culpa de ninguém, é parte da nossa vida, das leis naturais que regem todo esse universo. E todo esse universo inclui eu e inclui você. Então, nós não temos uma competência completa para fazer as nossas ações. E por isso, quando as coisas não saem como gostaríamos, muitas vezes não é culpa sua e também não é culpa minha. Faz parte do jogo, faz parte da vida. E tem um dizer que é assim, isso só acontece com quem trabalha, isso só acontece com quem está vivo, isso só acontece com quem caminha, transita por esse mundo. Mas quando a gente nutre a ideia de um senso de competência completa e a gente não consegue evitar algo, e a gente quer alguma coisa e não acontece, e a gente busca um certo resultado e ele não vem imediatamente, uma pessoa sem esse conhecimento vai se autocondenar, porque as outras pessoas conseguem e eu não, e você não. Só que ninguém consegue sozinho. Existem essas leis naturais e uma segunda lei, que chamamos a lei do karma. Toda ação vai ter um resultado proporcional. Só que esse resultado, ele está dentro de muitas variáveis. Então, o nosso esforço, ele é fundamental. Ele é parte das nossas ações para obtermos aquilo que queremos, para evitar, por assim dizer, aquilo que não queremos. Só que não é só o esforço que está dentro do processo. São leis naturais que regem todo esse universo, junto com a lei do karma. E se a portinha estiver fechada, você não vai conseguir abrir imediatamente. Dessa maneira, o imediatismo fere a ordem natural da vida, porque não sou eu e nem você o criador, a pessoa que tem o controle absoluto sobre tudo. Então, se eu não tenho o controle absoluto sobre o resultado das minhas ações, quem tem? E essa é uma excelente pergunta. Se eu não sou o criador da minha própria vida e eu chego aqui e esse universo todo já foi criado, alguém com muita inteligência precisa ter feito isso. Alguém que conecta uma ação ao resultado, alguém que conecta as estações, alguém que conecta o movimento de tudo desse universo que está sempre movimentando. E dentro do yoga, Vedanta, meditação, nós chamamos de Ishvara. Ishvara é o Criador, o Senhor, aquele que tudo governa. Nós temos um cuidado muito grande para não definir Ishvara como Deus, porque Ishvara não é uma pessoa, porque se fosse uma pessoa tinha um ego, tinha um bom, um ruim, tinha uma divisão, porque o ego ele faz essa separação. Então a gente tem que ter muito cuidado. Só que Ishvara, ele é o Criador, mas também ele é aquele que mantém e ele também é aquele que destrói. Sendo essa inteligência cósmica que rege esse universo. Então nós, como indivíduos, temos o nosso esforço, mas temos um sócio na nossa vida que é o doador dos resultados das ações. Só que se nós não fizermos a nossa parte, o nosso esforço, não tem como termos aquilo que a gente quer. Então nós não temos um senso de competência completa. Nós não temos uma competência completa. A nossa competência ela é limitada. E não é porque nós presumimos que podemos fazer algo e vamos ter um resultado. E não é porque presumimos que nós queremos um resultado e esse resultado vem agora.
Então aí a gente tira a pressão, a compulsão, a obsessão sobre os nossos gostos e desgostos e a gente escolhe o caminho. Qual é a direção que a gente vai? O que a gente está querendo? Eu quero um caminho de autoconhecimento, eu quero um trabalho, eu quero um relacionamento. O que eu quero? Então, desse eu quero, a gente vai na direção. E na própria direção, no próprio processo, na própria caminhada, é que a transformação ela vai ocorrer. Mas as variáveis no caminho, elas são muitas. E se nós não conseguirmos largar a compulsão, a obsessão por tudo que a gente quer, por tudo que a gente quer evitar ao longo do processo, a gente vai viver oscilando emocionalmente. Porque quando aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero acontece, eu estou bem, emoções positivas. Quando eu não quero algo, eu quero evitar algo, eu não gosto, e eu não consigo, e aquilo vem de encontro a mim, emoções negativas. Só que se eu dependo de fatores externos para estar tranquilo, para estar bem, para estar feliz, para estar em paz, esse plano não vai dar certo, porque a vida ela se modifica a todo instante. E aí que vem o processo de autoconhecimento. Se ao longo desse vídeo você não ficou falando com 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, você não está dirigindo, comendo, você está prestando atenção aqui, e a sua mente não está dividida, me julgando, me condenando e tentando juntar vários julgamentos, e você está aqui, presente. E eu perguntar para você, ao olhar para si mesmo, o que você vê? O que você vê? Você vai ver uma única coisa: silêncio, quietude, paz e tranquilidade. E o que o autoconhecimento nos mostra é que essa tranquilidade, ela está em você. Tranquilidade não é o resultado de uma tarefa. Tranquilidade não é o resultado de uma montanha. Tranquilidade é a tua natureza, é aquilo que é natural. Só que quando a mente está perturbada, você não vai enxergar isso. É como uma nuvem na frente do sol, você não vê o sol, mas o sol está lá. Por isso que você vê a nuvem. Silêncio é a base dessa mente. Silêncio está em você. Tranquilidade está em você. Paz está em você. E esse é a importância do autoconhecimento. Quem é esse você? Que é paz e que não é perturbação. Quem é esse você? Se você agora, não estando com a mente dividida, consegue estar aqui comigo, e eu pergunto para você, olha para si mesmo, o que você vê? Tranquilidade. Ou seja, tranquilidade independe de gostos e desgostos. Nós teremos os nossos gostos e desgostos, mas a gente precisa largar a compulsão, esperando que a vida vai ser como a gente quer. E a vida nem sempre é como a gente quer. E se a gente entende e traz esse Ishvara para a nossa vida, que muitas pessoas vão traduzir como Deus, e não tem problema. Ele é de fato o doador dos resultados das ações. Nós podemos escolher o que a gente quer, ir na direção, fazer o nosso esforço e largar o apego ao longo do processo. Deixar a vida nos apresentar tanto o bom quanto o ruim e encarar da mesma forma os dois, sem uma autocondenação, eliminando assim o sofrimento. Porque a paz vem de você, você não está vivendo a vida para alcançar essa paz por uma tarefa. Porque não vai vir, você vai poder ter uma satisfação, mas vai durar um tempo. Então Ishvara se manifesta nas leis naturais. E nós usamos um termo específico que é chamado de prana. E prana é a própria vida, é a própria vitalidade, que é como um pequeno fiozinho que anima esse corpo, que anima esse universo e coloca esse universo
para se movimentar. E prana se manifesta também na respiração. E nós temos uma metáfora muito boa: sem respiração, sem vida. Então, a vida está intimamente ligada à respiração. E se nós entendermos melhor a respiração, nós podemos entender e melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso sistema imunológico e principalmente podemos mudar a nossa mente. Porque enquanto a respiração for irregular, a sua mente será instável. Quando a sua respiração for regular, a tua mente será estável. E se você tem um foco e consegue largar esse barulho mental que fica etiquetando todas as pessoas, julgando tudo e a todos, e consegue se posicionar numa direção e largar isso, como você vê agora, a única coisa que você vai encontrar é uma tranquilidade. Porque a tranquilidade está além de tudo isso. Então, o trabalho mental, ele é muito importante. Só que para a gente fazer essa condução, para a gente ter esse comando, e o resultado do comando é: eu reconheço essa paz que existe em mim, que existe em você, e eu tenho uma união, que é uma das definições do yoga, com a minha própria natureza, que é paz. E no outro nível, eu tenho um comando sobre a mente. A primeira habilidade é um corpo firme, um corpo estável. A segunda habilidade é uma condução da respiração. E conforme eu conduzo a minha respiração, eu consigo conduzir a atenção da minha mente e lidar com esse processo interno, porque ele pode ser causador de sofrimento ou não causador de sofrimento. Ele pode ser agradável ou ele pode ser desagradável. E isso, o meu autogerenciamento, ele está muito na minha mão. Agora, todos os fatores externos, eles dependem de Ishvara, o Criador, porque eu não sou uma pessoa completamente competente. E nem você é. Todas as nossas ações, elas estão em volta de leis naturais e as leis do karma. Então a gente elimina a autocondenação, a gente traz um pouco de entendimento, e isso é parte do processo de autoconhecimento, estudo de Vedanta, e a gente começa a trabalhar mais a condução da nossa mente através da segunda habilidade, que é a respiração. Essa é a segunda parte do nosso vídeo, que é sobre a habilidade de respirar, é uma parte prática, tá bom? Então a gente vai precisar deitar um pouquinho no chão e você pode utilizar uma cadeira para fazer os exercícios quando for solicitado que você sente, tá certo? Então vamos lá. Pegue, enfim, deite. Não deite na sua cama, tá? Então deite no seu tapetinho, enfim, em algum lugar, mas não faça o exercício na sua cama. Dobra os joelhos, acomoda bem as costas no chão. Se você tiver pressão alta, coloca algumas almofadas e eleva a tua cabeça. Solta bem a boca, fecha um pouquinho os olhos, solta o peso dos ombros e só observa o ar entrando e saindo das narinas. Leva as palmas das mãos para a região do abdômen. Ao puxar o ar e inspirar, expande o abdômen. Ao soltar o ar, vai contraindo o abdômen, aproximando o umbigo da coluna.
Inspira, expande. Solta todo o ar e contrai. Inspira, expande. Solta todo o ar e contrai. Usa só o nariz e vamos repetir por 1 minuto. Muito bem, podemos nos sentar. Se você tem o corpo muito rígido, a sugestão dada a você não senta de pernas cruzadas, tá? Pode usar uma cadeira que não tem problema algum. Vamos para a segunda etapa do nosso exercício. Costumamos dividir a respiração em 3 partes: baixa, média e alta. Respiração abdominal, peitoral e clavicular. Acomoda as pernas, solta os cotovelos, alinha as costas, fecha os olhos, relaxa o rosto. Na primeira etapa, você começou a descobrir como utilizar o abdômen para aprofundar um pouco mais a tua respiração. Na segunda etapa, a gente vai fazer o que é chamado de respiração completa, ou respiração dos yogis. Leva uma mão sobre o peito e uma mão sobre o abdômen. Fecha a boca, usa só o nariz. Inspira, expande o abdômen, cresce o peito e as clavículas. Solta todo o ar, vai relaxando as clavículas, o peito, contraindo o abdômen e esvaziando bem os pulmões. Como uma onda. Inspira, expande o abdômen, o peito, as clavículas. Solta todo o ar, relaxa as clavículas, o peito, contraindo o abdômen e esvaziando completamente os pulmões. Faça por 1 minuto. Pode baixar as palmas das mãos. Continua mantendo essa mecânica e agora a gente vai refinar o processo. Toda habilidade pode ser aprendida desde que você se esforce e tenha as técnicas corretas.
Primeiro passo, a primeira grande qualidade da sua respiração completa, que são essas 3 fases, é uma respiração serena, uma respiração calma. Observa a tua respiração e deixa a respiração serena e calma. Deixa a respiração suave, tirando todo o ruído e barulho na hora de respirar. Deixa a respiração lenta em vez de uma respiração rápida. E deixa a respiração lenta, profunda e longa, em vez de uma respiração curta. Mantendo as qualidades da tua respiração, inspira e expande o abdômen, o peito e as clavículas. Solta todo o ar, relaxa as clavículas, o peito, contraindo o abdômen, esvaziando os pulmões. E nós vamos fazer o exercício por 1 minuto e meio. Muito bem. Como você deve ver, né? Você viu pela sua experiência, a gente consegue mudar o nosso estado mental só com a respiração. Isso não é só o estado mental. Tem pessoas que controlam a sua própria pressão, temperatura do corpo com a respiração. E aqui foi ensinado
como desacelerar, esfriar, mas existem técnicas que fazem o oposto. Então a respiração, ela é algo que pode ser conduzida, e lembrando, como a gente viu, que ela está associada ao prana, por isso é pranayama, a expansão, né, desse prana, dessa vitalidade, mas também uma condução, né? E a gente consegue mexer com o nosso organismo, com o nosso sistema nervoso, com a nossa mente, utilizando só a respiração. Yoga, meditação e mente, esse trabalho mental, ele está totalmente conectado. Mas como fazer isso depende de algumas habilidades. E uma habilidade muito importante é como respirar. De forma serena, tranquila. De forma suave, lenta e profunda. Qualquer pessoa pode aprender isso com esse simples vídeo e aplicar uma sessão de 10 minutos ao longo do seu dia, 2 sessões de 10 minutos ao longo do seu dia e terá grandes resultados. Grandes resultados. Então é isso. Forte abraço. Tchau.